Oitavo ano, boa tarde a todos. Vamos para uma aula de revisão hoje, a nossa quinta-feira, voltado para Química. Então, na nossa aula de Química de hoje, eu apresento aqui para vocês os símbolos dos elementos químicos. Então, cada elemento químico, turma, ele é representado por um símbolo. Em geral, o símbolo do elemento, ele deve ser a letra inicial do seu nome, né? Claro, em maiúsculo, ok? Nós temos vários elementos, certo? Na nossa tabela periódica. Então, aqui eu apresento para vocês alguns símbolos, né? Mas nós temos vários. Nós temos o H, que é o hidrogênio, o F, flúor, certo? O O, que é o oxigênio, os mais comuns, né? Que nós costumamos ver no nosso dia a dia, tá bom? O I, que é o iodo, o C, o carbono. Nós temos também o N, o nitrogênio, né? O B, o boro. Outros são seguidos pela segunda letra, ó, aqui, ó, do seu nome, certo? No caso aí, nós temos o CO, que é o cobalto, nós temos o Cr, que é o crômio, nós temos o césio, que é o Ce, nós temos aqui também o cálcio, que é o Ca, né? O Cl, que é o cloro, e Cd, o cádmio, e outros têm o símbolo derivado do seu nome em latim, que é o Na, sódio. O K, professora, é potássio, não tem nada a ver, mas você tem que saber que o K, né, ele é proveniente, o símbolo, ele é derivado do seu nome em latim, potássio. O S, enxofre. O P, o fósforo, né? O Ag, prata. O Au, ouro, certo? O Cu, cobre, no caso. O Sn, estânio. O Pb, chumbo. O Hg, mercúrio, ok? Então, nós temos todos esses elementos, tanto esses que eu estou apresentando para vocês, como esses que eu acabei de citar, na tabela periódica, ok? No caso aqui, vou retratar para vocês, só reforçando e revisando, que já foi destacado para vocês aí nas aulas anteriores, que o símbolo, ele representa, né, o átomo do elemento químico, né? Então, a representação, a notação, ela é feita colocando o símbolo do elemento, o número atômico à esquerda e abaixo do símbolo, e o número de massa, né? Pode estar à esquerda ou pode estar à direita, só que na parte superior do símbolo. Então, eu apresento aqui para vocês, turma, é uma imagem que eu já apresentei nas aulas anteriores. Como a nossa aula hoje é de revisão, eu repito para vocês, né, a história do átomo. Então, o átomo é o nome dado, né, ao formador da matéria. Tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. Então, a composição básica do átomo, eu trago aqui para vocês. Nós temos o núcleo, né, que é a região mais densa do átomo, e o núcleo, ele comporta prótons com cargas positivas e nêutrons, né, destituídos de carga, certo? Nesse caso aí, nós temos ao redor, certo, desse núcleo, partículas, né, ou seja, que estão aí se apresentando nas camadas, tá bom? Na forma aí de ondas, né? E elas se destacam nessas camadas, que são chamados elétrons. E os elétrons, eles apresentam cargas negativas, né? E no caso aqui, os nêutrons, como eu falei anteriormente, só reforçando, como os nêutrons estão aí concentrados no núcleo, certo? Então, são partículas, né, destituídas de carga,
no caso aí, juntamente com os prótons, certo? Levando em consideração, né, o número atômico. Então, o número atômico, certo? Ele indica o número de prótons presentes no núcleo do nosso átomo e o número de elétrons também, presente nos níveis de energia. Então, o número atômico ele vai ser representado pela letra Z, tá bom? Então, o número atômico ele indica o número de prótons, não esqueça, o número de elétrons presente nos níveis de energia. Seguindo, o número de massa. O número de massa ele indica, né, a massa presente no núcleo do átomo, que resulta na soma do número de prótons, certo? Mais o número de nêutrons. Professora, qual é a fórmula para encontrar o número de massa, certo? A massa atômica. Então, no caso aí, será A igual a P mais N. Aqui eu tenho X, que é um elemento químico, certo? É um símbolo, ó, certo? Um elemento químico. E simplesmente na parte superior eu tenho o número de massa. E na parte inferior, que é esse Z, eu tenho o número atômico, ok? Então, quando eu falo A é igual a P mais N, é a fórmula para você encontrar o número de massa. Então, a partir dessa fórmula, dependendo do enunciado da questão, também serve para você encontrar o número de prótons, que é o número atômico, certo? E também serve para você encontrar o número de nêutrons, né? E isso, reforçando, dependendo do enunciado da questão, certo? Então, seguido, né? Eu vou apresentar para vocês aqui características gerais dos isótopos, né? Então, quem são esses isótopos? São átomos que eles apresentam o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, diferente número de massa e diferente número de nêutrons. Eu tenho aqui esse exemplo que eu trago para vocês, ok? O que é que nós podemos perceber observando aqui, certo? Esse exemplo. Os átomos A e B, eles são isótopos. Isótopos, circula lá a letrinha P. Por quê? Porque eles apresentam o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. O que é que nós podemos observar? No átomo A, ele apresenta 15 prótons, certo? Número atômico também 15, igual a 15. 15 elétrons, certo? Aqui, para mim saber o número de nêutrons, eu vou diminuir 30 menos 15, que também dá 15 nêutrons. E o número de massa, ó, aqui, na parte superiorzinha do elemento, né, químico, 30, ok? Já no átomo B, o que é que eu posso perceber? Ele apresenta 15 prótons, número atômico 15, número de elétrons 15. Se eu diminuir aqui 35 menos 15, eu tenho o número de nêutrons, no caso aqui 20 nêutrons, e o número de massa, aqui na parte superior, 35. Então, eles são isótopos, porque apresentam o mesmo número atômico. Aqui, ó, na parte aqui, ó, inferior, 15 e 15, certo? Que corresponde ao mesmo número de prótons, ok? Próximo. Características gerais aqui, eu trago como exemplo para vocês, dos isóbaros. Isóbaros, circula lá, né, a letrinha A da palavra isóbaros, que se refere ao quê? São átomos que apresentam, né, diferentes números atômicos, ok? Diferentes números de prótons, confere? Diferentes números de elétrons, também confere? E mesmo número de massa,
circulou o ar, então o ar representa a massa, certo? E também eles irão apresentar diferentes números de nêutrons. Então, nesse exemplo aqui, eu trago aqui, ó, certo? O átomo C, né? E o átomo D. Então, o átomo C e o átomo D, observando, eles são isóbaros, porque eles apresentam o mesmo número de massa. Onde eu vou encontrar o número de massa? Na parte superior, certo? Do elemento a ser colocado. Então, no átomo C, ele apresenta 32 prótons, número atômico 32, 32 elétrons, 55 menos 32 dá 23 nêutrons, ok? E o número de massa aqui, ó, na parte superior, 55. Observando o átomo D, ele apresenta 37 prótons, número atômico também 37, número de elétrons também 37. Se eu pegar aqui, para me saber o número de nêutrons, 55 menos 37 dá 18 nêutrons. E o número de massa igual a 55. Então, eu posso chegar à conclusão que esse exemplo aqui, certo? São isóbaros. Agora, turma, características gerais dos isótonos, ok? Então, quando eu falo de isótonos, eu tenho que levar em consideração que são átomos que apresentam diferentes números atômicos, diferentes números de prótons, diferentes números de elétrons, né, diferentes números de massa, mas mesmo número de nêutrons. Então, eu apresento aqui para vocês esses dois átomos aqui, que são exemplos de isótonos. Por quê? Ó, vamos observar aqui o átomo E. Ele apresenta 20 prótons, certo? O número atômico também é igual a 20, o número de elétrons também 20, certo? Os nêutrons, se eu pegar 40 menos 20, dá 20, né? E o número de massa é igual a 40. Verificando o átomo F, o que é que eu posso observar? Que o número atômico é 30, certo? O número de prótons também é 30, de elétrons também. Eu posso observar que o número de nêutrons, se eu pegar os 50 e diminuir por 30, dá 20 nêutrons, certo? E o número de massa é igual a 50, ok? Então, nesse caso aqui, ó, números de massas diferentes, número atômicos diferentes, mas números de nêutrons são iguais. 40 menos 20 dá 20 e 50 menos 30 dá 20. Então, nesse caso aqui, são isótonos. Isótonos, né, circula o N da palavra, porque apresentam o mesmo número de nêutrons, ok, turma? Então, segundo o Rutherford, o átomo era apenas dividido em núcleo e eletrosfera. Então, o núcleo, no caso aí, consiste numa região extremamente pequena e densa do átomo, sendo sua carga positiva, né, devido à presença dos prótons. A eletrosfera é a região externa, de fora, né, do núcleo, onde nós encontramos os elétrons aí orbitando, segundo Rutherford deixou para nós, em qualquer posição possível. E Bohr, discípulo de Rutherford, né, considerando a natureza quântica da matéria, ele, no caso, ele consegue observar que a eletrosfera ela estava dividida em camadas ou níveis de energia também, né? Então, ao total, temos 7 camadas ou 7 níveis, no caso aí, de energia, sendo que cada uma
possui um número máximo de elétrons permitidos, certo? No caso aí. Então, deixando bem claro para vocês que nós temos a camada K, L, M, N, O, P, Q. Então, são 7 camadas aí que compõem a nossa eletrosfera. Então, deixo o grandioso abraço registrado para vocês, meu da professora Sádva. Boa prova e bons estudos.